Continuando a falar dos ramos aí da subdivisão, né, do nosso direito público interno, para verificar que o direito constitucional é o ramo mais ligado ao poder público, né, de todos eles. Então, deixando claro que estamos falando de uma norma de direito público quando tratarmos do direito constitucional, porque regula a Constituição, a organização, o funcionamento do Estado, né? Só para concluir, com outros ramos da ciência de direito público, né, outros ramos do direito positivo que poderíamos identificar como público, por ter o poder público no polo da relação jurídica. O direito penal, né? O direito penal também é um ramo do direito público porque a gente tem a justiça pública, né? Não como no processo penal, processando o criminoso, mas é a justiça pública aplicando a lei penal, né? Aquele que pratica o crime, né? Aquele que incorre naquela conduta delituosa, ele responde pela prática do crime. Ele responde como? Com a pena, sofrendo aquela pena prevista em lei. Tá? Então, quando o Código Penal, que é uma norma de direito público, porque é o Estado dizendo que aquele que matar alguém será então condenado, né, a uma pena de 6 a 20 anos de prisão, nesse caso é o Estado, né, penalizando aqueles que praticam condutas que fogem da normalidade, fogem da licitude, né, condutas ilícitas, condutas criminosas, tá? Então, esse ramo do direito penal, as normas do Código Penal, são normas de direito público, ok? Interno, né? Porque estamos falando de regular a prática de crimes dentro do Estado brasileiro, ok? Depois, pessoal, outro ramo do direito público, o direito previdenciário. O direito previdenciário também é um ramo do direito público, né? Porque ele regula a concessão de aposentadorias pelo Estado, né? É o Estado pagando aposentadorias para os aposentados, né? Para os beneficiários da Previdência. Então, poderia ser uma pensão, uma aposentadoria, poderia ser um auxílio-doença, né? Qualquer benefício previdenciário, a gente tem o Estado, a Previdência Social, que está ligada ao poder público, pagando esses benefícios ao segurado, né? Ao segurado do INSS, ao segurado da Previdência Social. Ok? Então, direito previdenciário, norma de direito público interno. Outro exemplo, direito eleitoral. O direito eleitoral é o conjunto de normas que vem regular os processos eleitorais, os processos de concorrência para a escolha das autoridades que irão governar o Estado, que estarão à frente do poder do Estado. Tá? Então, nesse caso, organiza as eleições, né? É o Estado organizando as eleições para que o representante do povo venha administrá-lo, né? Então, nesse sentido, as normas de direito eleitoral também claramente, né, demonstram que são normas de direito público, porque regulam aí o processo de escolha, né, de eleição das autoridades para o Estado, ok? E por último, a gente traz a título de exemplo o direito ambiental, né, que fica bem enquadrado naquele segundo critério, né? Se a gente procurar também pela primeira o segundo critério de defender interesses da coletividade, né? Mas pelo primeiro critério a gente já conseguiria identificar que o direito ambiental é um ramo do direito privado. Por quê? Na hipótese da prática de um crime contra o meio ambiente, ou vamos imaginar na prática de um dano contra o meio ambiente, quem irá buscar o ressarcimento desse dano? É o Estado. É o Estado que vai impor uma multa. No caso, poderia ser o órgão do Estado, a CETESB, poderia ser um órgão federal como o IBAMA, né? Mas todos ligados ao poder público, todos ligados ao Estado. Então, dentro do direito ambiental, aquele que pratica um ilícito ambiental, ele responde perante o Estado, podendo sofrer uma multa, né? Podendo responder administrativamente, nesse caso, né? Podendo responder também civilmente, caso a prática do ilícito ambiental cause um dano, e também responder criminalmente se aquele ilícito for tipificado como crime ambiental. Então a gente encontra o Estado processando para receber a multa, para receber o dano causado, para receber também, por meio do Ministério Público, né, ou para penalizar aquele que pratica o crime ambiental. Tá? Então, direito ambiental,
um ramo tipicamente de direito público. Feito essas considerações, né, a gente então, vou exemplificar para vocês os ramos do direito privado, né, porque aqui eu já sigo para falar do direito público, mas rapidamente falar então dos ramos do direito privado. O direito civil ele regula relações entre particulares, por exemplo, questões de direito de família, né, casamento, divórcio, alimentos, questão de investigação de paternidade, né? Questões relacionadas à filiação e paternidade, né? Interdição interdição e curatela, né? Para aquelas pessoas que não têm condição de gerir a sua vida sozinhas, precisam ser interditadas, tá? Então, a gente encontra só particulares no polo da relação jurídica. Poderia ser um direito civil de natureza obrigacional, um contrato de compra e venda, um contrato de comodato, né? Nesse sentido, a gente tem nos dois lados, o contratante e o contratado, a figura de particulares. Poderia ser o direito de sucessões, que está no Código Civil também. A sucessão, a abertura da sucessão, ela se dá com a morte, nada mais é do que inventariar os bens do falecido para fazer a transmissão para os herdeiros, tá? Então a gente encontra nos polos da relação jurídica apenas particulares, né? O espólio do falecido, aquele conjunto de bens particulares do falecido, que serão transmitidos para os seus herdeiros, que também são particulares, tá? Então, as normas do Código Civil são normas de natureza privada, porque vêm regular relações jurídicas de direito privado, apenas entre particulares, né? Outro exemplo, a gente poderia citar o direito do trabalho. O direito do trabalho também é um ramo do direito privado, porque a gente encontra no polo da relação jurídica o empregador e o empregado, né? Nesse sentido, as normas da CLT, elas regulam as relações privadas do trabalho, né? Então as normas de direito do trabalho, elas vêm para regular relações apenas entre particulares. Se fosse uma relação de trabalho com o poder público, seria um estatuto dos servidores, aí é uma norma de direito administrativo, tá? Que tem o polo, o Estado, né? Mas a CLT, que é a legislação trabalhista nossa, a CLT, ela regula relações de admissão na esfera privada, entre empresas privadas e particulares, né? O que seriam lá os empregados, os funcionários, ok? Feita essa consideração, trago para vocês um trecho de doutrina, né? Para ilustrar um pouco isso que estamos falando, que vem, na verdade, trazer uma definição do direito constitucional, né? E a primeira delas é a do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, né? Dentro dessa relação do direito constitucional e demais ramos do direito, o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele nos diz que o direito constitucional, ele pertence ao ramo público. Ele é o próprio cerne, ou seja, o próprio ponto central do direito público interno, já que o seu objeto é a própria organização básica do Estado. Não tem nada mais público do que o próprio direito constitucional, que organiza o Estado, que constitui, que estabelece de maneira básica, as bases desse Estado, né? Diz ainda que os demais ramos do direito público também se encontram na Constituição as suas normas basilares, ou seja, a sua base, né, o seu alicerce. Isso é verdade, né? As bases do direito tributário a gente tira da Constituição. O Código Tributário Nacional, né, ele tem a sua base na Constituição Federal, que é ali que a gente encontra os tributos federais, como o imposto de renda, o IPI, os tributos estaduais, né, como no caso do ICMS, né, o imposto de transmissão intervivos, né? Depois a gente tem os tributos municipais, a Constituição diz quais são os tributos municipais, né? O imposto de transmissão causa-mortes, né? Eu inverti, o causa-mortes de competência estadual, intervivos de competência municipal, né? O IPTU é um tributo de natureza municipal, tá? Então, a norma de direito tributário, ela tem base na Constituição Federal, tá? O direito previdenciário, as normas de direito previdenciário, a lei geral lá da Previdência Social, ela tem a sua base na Constituição. É a Constituição que garante aos trabalhadores o direito à aposentadoria.
o benefício, né, da aposentadoria, do auxílio-doença, isso tem assento constitucional. Então, por isso que o autor aqui, o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, diz que os demais ramos encontram também as suas bases na Constituição, suas normas basilares, né? Porque a Constituição, o direito constitucional, ele vem com esse intuito de organizar o Estado, né? De definir e trazer uma organização básica de funcionamento do poder público, ok? Volto então no próximo vídeo aí para falar um pouquinho mais e agora de maneira específica do direito constitucional, né? Porque a gente estava relacionando o direito constitucional com outros ramos do direito, dentro da sua classe de normas jurídicas, que são as normas jurídicas de direito público interno, ok? Então eu volto para falar já a respeito do direito constitucional.